Glória a Deus. Estamos diante de um texto muito glorioso. E já faz uns dias que o Espírito Santo vem tratando esse texto comigo. Basicamente um mês que estamos mastigando esse texto. E quando a gente vai olhar nas entrelinhas, tem muita coisa de Deus aqui dentro. E a gente vai perceber que o texto ele começa falando acerca da escolha de Paulo para com Timóteo. O versículo de número 1, ele começa falando acerca do momento em que Paulo, na sua viagem missionária, vai escolher o nosso irmão Timóteo, que segundo a palavra era filho de uma judia que era crente, mas que o seu pai, ele era grego. A palavra de Deus vai dizer que o capítulo de número 16, ele vai se tratar acerca da segunda viagem missionária de Paulo. E quando ele vai fazer a segunda viagem missionária, ele vai escolher a Silas para ir com ele. Mas quando ele escolhe a Silas, a palavra vai dizer que ele vai escolher também a Timóteo. E o versículo de número 2 vai dizer que Timóteo era alguém, louvado seja Deus, a qual dava um bom testemunho acerca dele entre os irmãos. Quando a gente observa, aleluia, o primeiro versículo aqui, falando acerca da escolha de Paulo para com a pessoa de Timóteo, nós já podemos nessa noite começar falando acerca, meu pastor, das boas escolhas, acerca de quem escolhemos para estar perto de nós. Porque dependendo, louvado seja o nome do Senhor, de quem nós trazemos para perto de nós, ou o negócio esquenta ou esfria. Louvado seja o nome do Senhor. Dependendo de quem nós trazemos para perto de nós, ou estagnamos ou crescemos. Quem é que você tem colocado na sua trajetória? Quem é que você tem escolhido para o teu rol de amizade? Porque a escolha, aleluia, de Paulo aqui foi uma escolha seletiva. Louvado seja o nome do Senhor. Ele escolheu, meu diácono, alguém crente. Louvado seja o nome do Senhor. A mãe também era crente. Louvado seja Deus, tinha bom testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós colamos com esse tipo de gente, a tendência é crescer, a tendência é desenvolver, a tendência é esquentar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo escolheu Timóteo, homem de bom testemunho. E a Bíblia diz que eles seguem. Ele pega Silas, ele pega Timóteo, e a Bíblia diz que eles viajam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que geralmente quando eles saíam visitando as cidades, louvado seja o nome do Senhor, eles levavam, minha evangelista Rosângela, os decretos, louvado seja Deus, estabelecido, louvado seja o nome do Senhor, pelos anciões e os apóstolos de Jerusalém. E sabe o que é lindo de se ver? É que a palavra vai dizer, meu diácono, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que na medida em que eles saíam pelas cidades, apresentando os decretos,
decreto dos anciões e dos apóstolos de Jerusalém, a palavra vai dizer, Emanuele, louvado seja o nome do Senhor, que as igrejas eram confirmadas na fé e crescia, aleluia, em número. Louvado seja Deus. E eu vou trocar aqui para miúdo para você entender. A palavra vai nos dizer que a igreja era fortalecida em força e crescia em número, meu diácono Paulo, somente por conta da obediência. Vai ficar subentendido que a obediência vai trazer força. Fica subentendido, Januski, que a obediência vai trazer confirmação na fé. A Bíblia diz que aquelas igrejas não só eram confirmadas na fé, mas também crescia em número. Deus te dava crescimento, crescia em número, não inchava, porque é uma diferença de crescer para inchar. Era Deus que dava crescimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja estava crescendo, chegava um crente na segunda, na terça chegava mais 2, na quinta se convertia mais 4. Louvado seja o nome do Senhor. Era crescimento que estava tendo dentro da igreja primitiva, mas a palavra vai dizer que o crescimento acontecia, a afirmação da fé acontecia por conta da obediência. Olha para quem está do teu lado, obedece. E fala para ele, fala para ela, obedece. Oh glória, porque dentro da obediência tem crescimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na obediência tem confirmação da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a igreja crescia. A Bíblia diz, no versículo de número 6, que passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E aqui, louvado seja Deus, a gente vai perceber, louvado seja o nome do Senhor, a presença do Espírito Santo atuando dentro desse texto. Porque uma das coisas que vamos perceber é que Paulo, louvado seja Deus, ele fez toda uma projeção, ele fez todo um planejamento, e dentro do planejamento de Paulo, louvado seja o nome do Senhor, ele planejou ir para um lugar, mas o Espírito Santo, minha diaconisa, oh glória, ele não deixou. Porque é o Espírito Santo, meu diácono, que ainda rege a vida da igreja. Glória, louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que ainda rege a minha vida e a tua vida. Eu posso me organizar, eu posso colocar o projeto no papel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso preparar a mala, mas quem vai determinar a concretização ainda é o Espírito Santo. Aleluia. E Paulo, a Bíblia vai dizer que passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Às vezes, meu diácono, a motivação é boa. Às vezes, Emanuela, a intenção é boa. Mas o Espírito Santo é aquele que ainda rege a vida da igreja. Fala para quem está do teu lado, o Espírito Santo rege a tua vida. Porque tem momentos que a gente se comporta, louvado seja o nome do Senhor, como se fosse donos de nós mesmos. Às vezes a gente prepara e diz, olha, eu vou para ali, eu vou para acolá. Louvado seja o nome do Senhor, mas ainda tem o Espírito Santo que impede, louvado seja o nome do Senhor, eu e você de tomar direção. Louvado seja o nome do Senhor, sem estar dentro da vontade dele. E o Espírito Santo aqui, louvado seja o nome do Senhor, impediu a Paulo
de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo, ele ainda impede. Eu não sei o que é que você tem preparado. Eu não sei o que é que você já projetou. Eu não sei, louvado seja o nome do Senhor, o que é que você já tem determinado. Porque às vezes está só no campo da intenção. Às vezes está só no campo, louvado seja o nome do Senhor, do desejo. Mas o Espírito Santo, aquele que regia a vida de Paulo, aquele que comandava a vida de Paulo, ele chegou para Paulo e disse: Paulo, você não vai. E a Bíblia vai dizer que eles até intentaram. Porque tem momentos que a gente intenta contra Deus. Deus está dizendo não e a gente está dizendo que quer. O Senhor está dizendo não vai e a gente está dizendo que vai. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 7 vai dizer que eles ainda intentaram a ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, coisa boa é ter a sua vida regida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que eles intentaram, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A Bíblia vai dizer que a motivação era boa, mas Deus não queria. E às vezes a motivação da gente é até boa, mas mesmo, minha evangelista Rosângela, a motivação sendo boa, tem que passar pelo crivo do querer de Deus. Às vezes nós temos boa vontade, às vezes parece que vai glorificar, mas tem que passar no crivo do querer dele. Se ele quiser pode ir, se ele quiser pode fazer, se ele quiser pode concretizar, mas se ele não quiser, não queira. Porque uma coisa é você andar na sua direção, mas andar na direção de Deus é diferente. Porque quando nós andamos, pastor, na direção de Deus, temos o cuidado de Deus. Quando andamos na direção de Deus, temos o aval de Deus. Quando colocamos Deus, louvado seja o nome do Senhor, para reger as nossas escolhas, Deus é aquele que vai adiante. Tem problema lá na frente, mas Ele é aquele que vai adiante. Tem coisa difícil esperando lá na frente, mas Ele é aquele que vai adiante. Isaías profetizou: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Às vezes tem algo tortuoso lá na frente, às vezes, louvado seja o nome do Senhor, tem algo difícil lá na frente, mas quando nós estamos, meu diácono, debaixo da direção de Deus, debaixo do querer de Deus, debaixo do crivo de Deus, o Deus que se compromete, o Deus que confirma, é aquele que diz: olha, eu vou adiante de você. E a Bíblia diz que Paulo vai e obedece o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele vai dormir e ele tem uma visão, porque Deus é o Deus que ainda dá visão. Deus é o Deus que ainda fala na congregação. Deus é o Deus que ainda comunica a sua voz aos ouvidos da igreja. E Paulo, talvez sem entender o propósito de Deus, porque tem momentos que nós não entendemos o propósito de Deus. Deus diz não, louvado seja o nome do Senhor, e a gente não sabe ouvir o não de Deus. Mas quando Ele diz não, tem propósito. Quando Ele diz não para Hinaldo, tem propósito. Quando Ele diz não para Januski, tem propósito. Quando Ele diz não para Maíla, tem propósito de Deus. Às vezes nós não entendemos no momento o não de Deus, e Paulo vai dormir, talvez sem entender. O texto não diz, mas podemos imaginar talvez Paulo orando e dizendo: Senhor, por que não? Eu queria pregar a tua palavra,
Tem vidas lá na Ásia que precisam ouvir tua palavra. Tem vidas que precisam ouvir acerca de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o desejo de Paulo era ir para a Ásia, mas Deus tinha negócio com ele na Europa. E eu quero dizer para você que você vai para onde Deus determinou que você vai. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus havia determinado, Gabi, para Paulo, era que Paulo iria para Macedônia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai de noite, dorme, e Deus abre a visão de Paulo. E quando Paulo dorme, o Senhor revela o propósito. Sabe qual era o propósito, igreja? Havia uma causa emergencial na Macedônia. Paulo, ele dorme, e quando ele dorme, aparece-lhe na visão um varão da Macedônia que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia. É interessante, meu pastor, porque tem momentos que às vezes a gente não quer ir. Às vezes a gente quer ir para um lugar, Deus nos quer levar para outro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Paulo dorme, Deus abre a visão de Paulo, e Paulo entende, minha evangelista Rosângela, por que o Espírito Santo não permitiu ir. Quando ele dorme, Simone, aparece a visão de um homem macedônio, dizendo: Paulo, atravessa a Macedônia e vem. Ô irmão, tem momentos que a gente não entende o não de Deus. Tem momentos que a gente não entende porque Deus nos leva para ali, nos leva para colar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que talvez está aqui nessa noite sem entender muita coisa que está acontecendo. Eu quero dizer para você, tem propósito de Deus. Quando ele dorme, aparece uma visão, um varão da Macedônia dizendo: Paulo, atravessa a Macedônia e vem. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém estava lá do outro lado da Macedônia, uma alma clamando, uma alma pedindo socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez que não estava nem no projeto de Paulo passar pela Macedônia, mas tinha alguém, Silvana, que estava do outro lado precisando. E tem momentos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós não queremos ir. Tem momentos que a gente está quase para parar. Tem momentos que nós estamos quase para desistir. Tem momentos que nós estamos quase para entregar. Mas do outro lado tem alguém precisando de você. Louvado seja o nome do Senhor. Você às vezes não quer ir, mas do outro lado, Silvana, tem alguém dizendo: Silvana, atravessa a Macedônia e vem. Gabi, atravessa a Macedônia e vem. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós queremos parar, mas tem alguém do outro lado que está precisando de você. Perceba que quando aquele varão, minha irmã Edna, aparece para Paulo, a Bíblia vai dizer que ele aparece rogando. Ele aparece, louvado seja o nome do Senhor, dizendo: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E às vezes existem muitos gritos de almas macedônias gritando, pedindo socorro, dizendo: igreja, ajuda-me. Atravesso o sol quente e vem. Atravesso o comodismo e vem. Atravessa, louvado seja o nome do Senhor, as tuas limitações e vem. Fala para quem está do teu lado: você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode entregar.
Você não pode sair. Louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto talvez você não está entendendo o porquê Deus não deixou você fazer tal coisa, louvado seja o nome do Senhor, tem uma alma pedindo para o socorro e dizendo: Luiz, vem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma alma dizendo: Paulo, vem. Louvado seja Deus. Ah, Jesus, nesta noite Deus é o Deus que dá sensibilidade à igreja para sentir o choro, o grito, a convocação. Louvado seja o nome do Senhor, das almas pedindo socorro. Atravessa a Macedônia e vem. E é interessante percebermos que o versículo de número 10 vai dizer que logo desta visão, logo depois dessa visão, concluímos partir para a Macedônia, porque concluímos que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Depois do sonho nele, ele entende que era Deus chamando, e precisamos discernir quando Deus está chamando. Precisamos ter discernimento para compreender o que Deus está querendo, porque às vezes o nosso querer não é o querer de Deus. Às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Paulo era ir para a Ásia, mas Deus queria levar ele para a Macedônia. Quando ele sonha, o sonho que mostra e que revela o propósito, aí ele entende. Ele diz: meu pastor, bora para a Macedônia, porque Deus está nos chamando. E já foi falado aqui nessa noite que Ele quer dedicação. Já foi falado aqui nessa noite que Ele quer mais. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes Deus está querendo mais. Às vezes Deus está chamando. Às vezes Deus está convocando. Às vezes Deus está tirando o sono. Às vezes Deus está chacoalhando. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não estamos tendo, Gabi, discernimento para entender o que Deus quer. Aí a Bíblia diz que eles entenderam que era o Senhor chamando para anunciar o Evangelho. E sabe o que é lindo de se ver? É que o texto vai dizer, Leomir, que quando eles entendem, eles vão correndo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Quando eles entendem o que Deus quer, eles vão correndo para o caminho que Deus determinou. E nessa noite Deus, Ele te convida a correr. Correr para quê? Para a tua ansiedade não. Correr para o teu querer não. Correr para o caminho da obediência, o caminho da vontade de Deus, o caminho do propósito. Glória a Deus. E ali eles correram. A Bíblia vai dizer que eles vão para Filipos. E ele chega a Macedônia. O versículo de número 13 vai dizer que no dia de sábado, no dia seguinte, teve culto, Gabi, na beira do rio. E o que eu acho lindo do Senhor é isso. É que quando Ele quer se revelar, Ele se revela. O culto naquele dia, meu pastor, foi na beira do rio. Porque quando Deus quer se manifestar em cima do púlpito, Ele se manifesta. Mas quando Ele quer, Januski, se manifestar no meio do mato, em chão de barro, em beira de rio, Ele fala. E nessa noite, oh glória, o Deus que se manifestou na beira do rio é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. A Bíblia diz que eles vão para a beira do rio. E a finalidade era orar. A Bíblia diz que eles vão e lá estão algumas mulheres assentadas. A Bíblia diz, Neide, que as mulheres se assentam para ouvir a palavra
E lá estava uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, empresária, comerciante. E a palavra vai dizer, Gabi, que ela temia a Deus. Temia a Deus, mas não era salva. Gostava das coisas de Deus, mas ainda não era salva. E às vezes, louvado seja o nome do Senhor, como eu já disse, nós não entendemos, mas quando Deus coloca Lídia na frente de Paulo, Paulo entende o porquê, que Deus movimenta o negócio, impede o negócio, porque tinha uma Lídia. E nessa noite, Deus ele vem conversar com você, Lídia, porque Lídia está aqui nessa noite. Lídia está aqui nesse culto. Lídia gosta das coisas de Deus. Lídia frequenta a casa de Deus. Mas ainda falta uma coisa para Lídia. Aí a Bíblia diz, Gabi, que Deus, que é o Deus, minha evangelista Rosângela, que trabalha no coração. Fala para quem está do teu lado, Deus trabalha no coração. Porque a palavra diz que a sua palavra é como penha. Oh glória, louvado, é como martelo que esmiuça a penha. Penha é pedra, pedra é dureza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, Gabi, quando ela quer entrar, a Bíblia diz que ela vai na divisão da alma. Na divisão da alma não tem remédio que vá. Mas a palavra que é como martelo, ela bate, ela bate, ela bate, ela bate, ela bate e quebra. E a Bíblia diz que no dia daquele culto, oh glória, Deus trabalhou no coração de Lídia. Deus abriu o entendimento de Lídia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abriu, louvado seja o nome do Senhor. Amoleceu o coração de Lídia. E tu já estás, Lídia, nessa noite sentindo algo diferente. Oh glória, a palavra está entrando, Lídia. A palavra está te chamando, Lídia. A palavra está tratando com você, Lídia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nessa noite, Deus vai amolecer o teu coração. Eu não sei, igreja, qual é o coração que tu tem apresentado para Deus, mas o mesmo Deus que amoleceu o coração de Lídia, louvado seja o nome do Senhor, Ele é poderoso para amolecer o coração do homem, para amolecer o coração da mulher, para amolecer o coração do menino, para amolecer o coração da menina, porque talvez que ela já tinha ouvido outras palavras, até frequentava, até gostava, mas ainda não tinha confessado a Cristo. Para quem está do teu lado, porque alguém precisa ouvir isso aqui nessa noite. Deus vai amolecer o coração de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai amolecer o coração de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E no dia daquele culto, na beira do rio, Deus pegou Lídia. Aí Paulo entende porque, evangelista Rosângela, o Espírito Santo disse não para ele, porque havia uma Lídia, e Deus amava Lídia. Deus tem interesse por Lídia. Deus te ama, Lídia. Deus tem interesse pela sua vida, e Ele mudou todo o percurso do que Ele tinha para fazer nessa noite, somente para conversar com Lídia. E sabe o que é lindo de se ver? É que Jesus começa por Lídia e termina na casa toda. Às vezes Lídia não quer ir, porque fica pensando, louvado seja o nome do Senhor, se eu for meu marido fica, louvado seja o nome do Senhor, se eu for ele não vai estar comigo, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Deus que pegou o coração de Lídia, pegou o coração de tudo dentro de casa.
Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor nessa noite está dizendo: Lídia, vem, porque o homem eu trago, a menina eu trago, o menino eu trago, toda a tua casa eu trago, Lídia. Deus está conversando com você, Lídia. Abraçou. Aleluia. Não meça a força com Deus, não. A Bíblia vai dizer que ela se converte e foi logo batizada. Às vezes tem crente que passa tempo para se batizar, mas na igreja primitiva era diferente. Quando levantava a mão, procurava uma poça d'água, já queria descer. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus trabalhou na vida de Lídia tão linda. Louvado seja o nome do Senhor, que ela se batizou. Deus pegou tudo da casa, e a Bíblia vai dizer que Deus levanta ela com um chamado de mulher hospitaleira, porque ela vai constranger Paulo. Ela diz: olha, se tu julgares-me ser fiel a Deus, entra dentro da minha casa, se hospeda dentro da minha casa. Já vi evangelista Rosângela dentro da personalidade de Lídia, um amor pela obra. Deus sabe que você já ama a obra, mas ainda falta confessar a Ele. Frequenta, mas não é salvo. Às vezes é oferta, mas não é salvo. Porque Deus não está atrás de oferta. Deus quer a tua vida. Deus quer a tua alma. E às vezes, irmão, isso aqui não se aplica apenas para ímpio, não, mas até mesmo para alguém que se diz ser convertido. Lídia temia a Deus, mas ainda lhe faltava algo. A Bíblia diz que quando o Senhor trata com Lídia e salva Lídia, o texto vai dizer que aconteceu que, indo Paulo à oração novamente, é um texto, igreja, cheio de oração. Aonde tem oração, tem manifestação da salvação de Deus. Aonde tem oração, tem manifestação da graça de Deus. A Bíblia diz que eles saíram para orar. E quando ele sai para a oração, lá vem uma jovem com espírito de adivinhação. Aí mais uma vez eu torno a dizer, aí Paulo entende porque o Espírito Santo estava dizendo: você não vai para a Ásia. Oh glória, era porque na Macedônia tinha Lídia, na Macedônia também tinha essa jovem. E o texto não vai trazer muito detalhe acerca dela, mas diz que era uma jovem. Mesmo sendo jovem, Januski, o diabo achou legalidade na vida daquela mulher e usava ela com espírito de adivinhação para adivinhar as coisas. E o texto vai dizer, Gabi, louvado seja o nome do Senhor, que o espírito maligno que estava na vida daquela menina dava lucro aos seus senhores. Aí Paulo, aquele que foi encontrado por Deus, o Senhor vai levantar Paulo, vai chamar Paulo, louvado seja Deus, como alguém que vai quebrar, que vai destruir, que vai aniquilar os lucros do diabo. Às vezes nós estamos dentro da igreja, anos dentro da igreja, tempo dentro da igreja, e nós temos a audácia de dizer: eu não sei ainda para que Deus me levantou. Mas fala para esse crente que está dentro do teu lado: louvado seja o nome do Senhor, Deus te levantou, louvado seja Deus, para desfazer os lucros do diabo. Aquela menina veio ao encontro de Paulo, e a palavra dela, diaconisa Lia, atrás de Paulo, é dizendo: esses homens são um santo homem de Deus. A Bíblia diz que foram muitos dias, Joyce, Paulo andando, Paulo caminhando, Paulo pregando, e aquela menina dizendo: esse homem é um santo homem de Deus. Esses homens são santo homem de Deus. Se fosse um pregador bajulador, ia dar corda para Satanás. Mas o discernimento fez Paulo entender que não era Deus falando na boca da menina, era o diabo.
E se tem uma coisa, igreja, que a igreja precisa, é de discernimento. Porque às vezes, eu já disse aqui, às vezes Satanás está falando, e a ausência do discernimento faz eu e você dar corda. Aí ela está lá. Esse homem é um santo homem de Deus. Esse homem é um santo homem de Deus. Aquilo causou um reboliço tão grande dentro de Paulo. Paulo ficou tão incomodado, igreja, que Paulo olha para aquela menina. Melhor dizendo, o texto diz que ele se voltou ao Espírito. Porque não era a menina, era o Espírito que estava por trás. Talvez que muitos crentes já havia passado por ela. Talvez que muitos crentes já tinha visto ela. Mas ninguém teve coragem de olhar para ela, meu pastor, e dizer: sai em nome de Jesus. Ô igreja, eu quero dizer para você nessa noite, que o nome de Jesus ainda é recurso. Às vezes o diabo está lá, escravizando, prendendo, oprimindo, maltratando. O diabo fuma na boca de alguém da tua casa, bebe na boca de alguém da tua casa, se prostitui através do corpo de alguém de dentro da tua casa. E às vezes nós estamos tontos, sem saber nem o que dizer. E o nome de Jesus? Porque às vezes a gente não tem muita coisa não, mas tem o nome de Jesus. Oh glória! E a palavra vai dizer que no nome de Jesus há poder. Em nome de Jesus há poder. Louvado seja o nome do Senhor. Havia 2 homens no livro de Atos dos Apóstolos que estavam indo orar. Eles vão dizer em um momento que alguém chega pedindo ajuda, ele diz: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta. O nome de Jesus ainda é recurso. Às vezes tem nos faltado ousadia para liberar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes não precisa necessariamente você abrir a boca e afrontar e dizer: sai em nome de Jesus. Mas na maneira que você está vendo, oh glória, em oração, em espírito de intercessão, você está lá orando, apresentando a Deus, dizendo: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Porque tem uma hora que vai ter que sair, em uma hora vai ter que bater retirada, em uma hora vai pegar a mala e vai sair, porque o nome de Jesus ainda é recurso. Aí a Bíblia vai dizer, igreja, para a gente concluir, a hora já deu, que quando Paulo expulsa o espírito imundo daquela menina, vai acontecer nele uma retaliação espiritual. Porque se tem uma coisa que acontece, é quando nós mexemos em casa de maribondo, quer ter ousadia para ir, vá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos, meu diácono, estar certo de que a retaliação vem. Louvado seja o nome do Senhor. A afronta do diabo vem, mas Deus é com a igreja. A Bíblia diz que os senhores daquela menina se enfureceram, porque a esperança do seu lucro havia ido embora. Está vendo, igreja, como Satanás fica? Quando nós pegamos vida, tiramos da treva e trazemos para a luz, ele fica enfurecido. E nessa noite ele está enfurecido, porque a palavra está atraindo alguém nessa noite. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem anda na direção de Deus não tem medo de retaliação. A Bíblia diz que eles são presos. E talvez na visão de alguém que não tem um entendimento de Deus, pode dizer: como é que pode? Estava na direção de Deus, obedeceu ao Espírito Santo e foi preso. Na direção de Deus também vamos presos. Na direção de Deus também somos caluniados. Na direção de Deus também sofremos afrontas.
Mas a Bíblia vai dizer que Deus estava agindo sobre aquela retaliação espiritual. Fica de pé, eu quero concluir nessa noite. As horas já não nos dá mais para continuar. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está te chamando, Lídia. Talvez que você vai ser Paulo, alguém que vai ser usado para Lídia. Talvez que você nessa noite vai ser alguém, louvado seja o nome do Senhor, que vai ser alcançado. Talvez que você é alguém que está dentro do contexto como alguém que tem sofrido retaliação espiritual por ter dado lugar a Deus, por ter feito a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que prenderam Paulo e Silas no cárcere interior. E o cárcere interior, Samuel, era uma prisão no subsolo, onde botavam os bandidos de alto perigo. E prenderam os pés de Paulo e Silas. Mas as correntes da retaliação espiritual não prenderam Paulo e Silas por muito tempo. Às vezes você fica retido em fazer por medo, porque sabe que a afronta vem, a ignorância vem, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer, você não ficará preso, você não ficará presa sobre as correntes da retaliação. Sabe por quê? Porque a retaliação foi açoitaram Paulo e Silas. Mas sabe o que é lindo de se ver, igreja? É que quando o texto diz que deram muitos açoites, à meia-noite, perto da meia-noite, lá estava Paulo, lá estava Silas cantando. Isso nos faz entender que mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo sendo açoitado, Januski, mesmo sendo açoitada, dá para cantar. E Deus sabe que está doendo. Deus sabe, aleluia, que você está gemendo de dor. Deus sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você está com a alma sangrando. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: cante. Você estéril, cante. Você que não deu a luz, cante. Você que foi açoitado, cante. Você que foi caluniado, cante. Você que não está vendo nada acontecer, o Senhor está dizendo: cante. Dá para cantar. Porque quando eles cantaram, Deus entrou na prisão, trouxe um grande terremoto. E o terremoto, Emanuel, foi local. Porque quando a gente ouve a palavra terremoto, a gente pensa, né, que é aquela coisa que quebra a cidade toda. Não. Quebrou só as correntes. Quebrou somente os cadeados. Abriu as portas. Eita, que vai ter porta que vai ser aberta. Vai ter corrente que vai ser solta. Porque o terremoto de Deus que vem de repente vai abrir as portas. A Bíblia diz, meu pastor, que quando as portas foram abertas, o carcereiro, que era outro que Deus também queria pegar, desesperado, queria se matar. Porque às vezes o desespero gera em alguém o desejo de querer se matar. Aí quando aquele negócio quebrou tudo, abriu tudo, o desespero do carcereiro, minha evangelista Rosângela, puxou a espada para se matar. Aí a voz de Paulo bradou, dizendo: não faça dano a ti. E é essa voz que Deus quer usar. Essa voz é a sua. Tem muita
quanta gente aperreado, desesperado, querendo tirar a espada para se matar, querendo botar corda no pescoço para se matar, querendo pular de ponte, querendo se jogar na frente de caminhão. Aí Deus quer te usar, Paulo. É a tua voz que vai bradar dentro da alma dos carcereiros, dizendo: não faça mal a ti, porque todos estão aqui. Porque quando é a ação do Espírito Santo, tudo acontece com ordem e com decência. A Bíblia diz que quando ele pergunta: o que é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa, e tu serás salvo. Aí o texto diz que ele lavou os vergões de Paulo, as feridas de Paulo. Paulo era o obreiro, Paulo era o evangelista, Paulo era o apóstolo. Paulo estava ferido, mas depois de que o carcereiro se converteu, sabe quem foi que lavou as feridas de Paulo? O carcereiro. E às vezes nós, como igreja, estamos reclamando, estamos dizendo: o Senhor, está doendo aqui, eu fui açoitado aqui, bateram aqui, deram uma paulada aqui, deram uma cipuada ali, disseram algo aqui, está doendo, está ferido, eu não estou conseguindo cantar, não estou conseguindo orar. Aí o Senhor está nos esperando a pescar os carcereiros, porque são os carcereiros que muitas das vezes, Silvana, Deus levanta para sarar nossas feridas, para limpar as nossas feridas, que nós possamos estar na direção do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.